Então, você pode pegar um ultrassom, injetar o álcool, você consegue ter uma visualização em tempo real e ver que o nódulo está todo opacificado. Esse aqui é um exemplo de um paciente que a gente recebeu em consultório, portador de vírus C. Ele tinha um nódulo maior que 4 centímetros, então saiu um pouco do critério lá da alcoolização, foi indicada a quimioembolização. Mas ele tinha um importante shunt artério-portal. E nesse caso, após o TACE, teve 0% de necrose. Aí o que fazer com esse paciente? Era um paciente que ele, devido às comorbidades, não era candidato à cirurgia, ele não respondeu nada à quimioembolização e, por conta de questão de convênio, ele também não teria acesso à ablação. Então, foi indicado a alcoolização para esse paciente. Esse aqui é um vídeo, só... Então, essa área arredondada é o tumor impregnado pela mistura de álcool mais contraste iodado. E depois de 4 sessões, esse paciente teve 100% de necrose. Para esse tamanho de tumor, infelizmente, a gente sabe que a recidiva é muito frequente. Era a terapia que ele tinha acesso, mas a gente sabe que talvez nesses casos outras formas de terapia sejam mais benéficas para esse paciente. Quando a gente fala de ablação por radiofrequência, é a técnica de ablação padrão. Assim, ela é mais eficaz, tem menos recidiva local, a gente consegue fazer uma margem bem definida, porque você consegue fazer um controle de imagem com contraste e definir bem com a região. Então, ela consiste na introdução de uma agulha no nódulo, tem diversos tipos de agulha, e com a destruição do tumor, seja por radiofrequência, seja por microondas. Tem algumas contraindicações, como nódulos subcapsulares, manipulação prévia das vias biliares, seja pela presença de stents ou por derivação biliodigestiva. Isso tem que ter bastante atenção, porque o paciente ele pode evoluir com vários abscessos hepáticos, se você não prestar atenção nisso. E isso aqui também é muito importante. Se o tumor tiver uma proximidade de um ramo biliar principal de menos de 1 centímetro. E aí, voltando no nosso caso, quando a gente media, o paciente tinha só 6 milímetros para via biliar central. Então, como é que a gente ia manejar esse paciente? A gente ia indicar uma quimioembolização arterial. Acho que para esse paciente que a gente ia receber no consultório, seria a técnica mais vantajosa. E ela consiste, basicamente, em a gente entrar com um microcatéter nos ramos arteriais e a gente consegue fornecer, através das partículas carreadoras de quimioterápico, uma alta concentração do quimioterápico e uma isquemia tumoral. Hoje é o método mais realizado para tumores irressecáveis por parte da radiologia intervencionista. Então, quando a gente via o nosso paciente, que inicialmente a gente pensava que ficaria nessa linha de tratamento, a gente acaba transferindo ele para a linha de quimioembolização. E quando a gente pensa em pacientes em estadio mais precoce, existe discussão se eles vão ser tratados seja por cirurgia, seja por TACE, por ablação, e nessa linha que a gente começa a ter dúvida se a gente vai tratar por quimioembolização, por terapia sistêmica, ou outras técnicas que estão surgindo e que são bastante promissoras. E existe na literatura uma verdadeira briga entre terapia sistêmica, entre quimioembolização. A gente vai falar um pouco disso, mas a ideia, já adianto que não é que a gente brigue, mas sim que a gente entre no consenso, sempre no que é o melhor para o paciente. E nisso eu entro no nosso segundo caso, que é um paciente que era portador de vírus C, Child A, e tinha um nódulo idêntico àquele que eu apresentei para vocês. A gente fez a quimioembolização, essas aqui são as imagens após o procedimento, uma tomografia intraoperatória, e nas imagens de controle, o paciente tinha 100% de necrose, um resultado muito satisfatório, o paciente encaminhado para o grupo de transplante para seguir. Nosso terceiro caso é um paciente já com a massa
bem significativa. Ele media cerca de 7 centímetros. Na época que foi levado para o grupo de discussão multidisciplinar, havia uma dúvida se era uma lesão primária ou uma lesão metastática, por isso o diagnóstico de Lee-Hartz-M, e ele acabou sendo biopsiado, mas era um nódulo que estava em franca progressão, tanto que já cresceu. E aí, na nossa discussão multidisciplinar sobre o que fazer com esse caso, a primeira coisa que a gente avaliou foi o quanto vai ter de remanescente. E porque ele ficava na trave entre um fígado remanescente suficiente para poder fazer a ressecção cirúrgica, que para ele seria talvez o tratamento de excelência, né, que ele teria um maior benefício, a gente discutiu sobre a possibilidade de fazer esse caminho aqui, fazer uma TACE, embolização da via porta e posteriormente uma ressecção cirúrgica. Essa aqui é uma reconstrução 3D da quimioembolização que a gente fez. A gente usou uma técnica tradicional nele com lipiodomas micropartículas ou sanduíche. E isso aqui é a tomografia após a embolização. Aqui o controle evolutivo. 3 meses após a quimioembolização, ele teve também necrose de 100%. É atípico que um nódulo desse tamanho tenha uma necrose tão grande. É um caso que foi muito favorável. E talvez até por isso que o paciente optou por não tratar mais, achou que estava curado. Mesmo a gente ressaltando, por opção pessoal e religiosa, ele decidiu não seguir aquele fluxograma que a gente tinha estabelecido previamente. Nosso quarto caso, aí a gente já sai um pouco daquele paciente com nódulo único, já vem para um paciente que tem 2 nódulos aqui, paciente de 76 anos, já é um Child B, 7, bilirrubina mais alta. Às vezes os autores eles falam que é uma bilirrubina de 2. Já fica um perigoso para você fazer a quimioembolização. Você tem que realmente tatear muito se você vai fazer ou se você não vai fazer. Mas a paciente ela tinha trombose crônica da via porta que contraindicava o manejo cirúrgico dela. Então a gente acabou conversando com a oncologia e indicou a quimioembolização, que foi realizada, e a gente também teve, nesse caso, um resultado muito satisfatório, com 100% de necrose e a redução da alfa-fetoproteína de 380 para 28, e ela vai ficar pelo menos por hora em observação, até que tenha a necessidade de fazer uma nova sessão de quimioembolização. Esse aqui deve ser o nosso último caso. É um paciente de 83 anos, portador de HCC, né, Child A, porém ele já foi submetido a 5 sessões de quimioembolizações prévias. Por que a gente vai fazer uma nova sessão se é um paciente que após a 5ª ele teve progressão de doença com surgimento de novo nódulo e o nódulo principal também estava aumentando. Então, durante a avaliação da imagem, eu conversei com ele, falei que a gente conseguiria com certeza tratar esse nódulo e que tínhamos o objetivo de pelo menos tratar parcialmente esse nódulo para afastá-lo da via biliar principal e fazer uma ablação. Então, aqui resultado da quimioembolização. Entretanto, os vasos que nutriam o vaso principal, eles saíam muito próximos da artéria cística. Existe uma dúvida, antigamente eles evitavam fazer a embolização da artéria cística por conta do risco de colecistite após o procedimento, mas a gente prosseguiu e ele teve a colecistite, mas a 100% dos casos praticamente eles evoluem bem com o tratamento conservador. E existia um detalhezinho aqui, que se a gente olhar tem um raminho que parece que está vindo de fora do fígado, nutrindo a porção posterior desse nódulo. Então conversei com ele e falei, a gente tem um resultado muito satisfatório na porção anterior do seu fígado, o nódulo tratou pela metade, que tal a gente buscar esse raminho aqui? Então, isso aqui é a artéria frênica que saía por uma variação anatômica da artéria renal direita dele, e aí a gente, através de microcateterismo, conseguiu chegar no ramo nutridor do tumor. Teve uma resposta parcial, mas infelizmente não foi totalmente satisfatória. E aí entra aquela questão
e você pesar o que é melhor para o paciente. A gente conversou com oncologia, ele entrou para terapia sistêmica e, pelo menos com esse tratamento combinado, agora está com a doença muito bem controlada. Então, voltando àquele artigo sobre ser uma briga entre nós e o tratamento sistêmico, eu acho que não é uma batalha entre os dois. Os artigos que apontam vantagens de um ou de outro, principalmente os da quimioembolização, em geral os grupos são muito heterogêneos. Nosso grupo costuma ser melhor. A gente não tem uma base de comparação muito honesta nesse sentido. Mas um fluxograma bem racional é a gente avaliar qual o momento certo para o paciente começar o tratamento sistêmico, a quimioembolização. Acho que se a gente fizer isso aí com grupos multidisciplinares, a gente vai estar acertando pelo menos a maioria dos casos. Bem, isso aqui é uma conclusão do que a gente falou. O paciente ele deve ser atendido de forma multidisciplinar. A gente pode atuar em diversos aspectos, seja desde o diagnóstico até a parte da paliação. E, apesar da gente já ter um espaço bem consolidado com a parte de quimioembolização e a parte de ablação, a gente tem que ver se o paciente não tem uma opção melhor, como, por exemplo, uma cirurgia. Eu acho que, apesar da gente sempre ter o interesse de fazer o tratamento, essa discussão com várias especialidades é o que todo mundo ganha, principalmente o paciente. Obrigado. Bom, Ives, parabéns pela apresentação. A gente vai deixar, como a gente tinha combinado, as perguntas para o final da aula. Eu gostaria de convidar o professor Alex Vianney. Professor Alex Vianney, que é professor e chefe do Serviço de Hepatologia da Universidade Federal de Sergipe, vai conversar um pouco com a gente sobre o tratamento do hepatocarcinoma avançado. Boa noite. Primeiro, agradecer a Med Rádios, em nome do Dr. Rui, a Baia pelo convite, e dizer que é sempre um prazer voltar aqui a Maceió. Eu sou meio alagoano, meio sergipano. Eu nasci em Sergipe, mas minha família toda é de Paulo Jacinto, né? Tenho primos, tenho irmã que trabalha aqui, que mora aqui, que é médico também. Então, para mim, sempre é bom rever os amigos, e tem vários aqui, tem cirurgião, tem clínico, tem oncologista, tem radioterapia, tem radiologia intervencionista, que, como já foi dito, eu acho que a atuação multidisciplinar é de fundamental importância para a gente decidir a vida do nosso paciente. A gente, na verdade, a gente não briga de fazer quimioembolização ou tratamento sistêmico. Na verdade, a gente tem que saber qual é o melhor paciente e quando aquele tratamento, no caso da quimioembolização, já deu o que tinha que dar. E às vezes a gente retarda muito essa troca e isso é prejudicial para o paciente. Então a gente precisa conversar com o radiologista, e às vezes você faz uma quimioembolização muito periférica ou não dá para fazer muito periférica, mais precoce, você já não perde a oportunidade de fazer sucessivas quimioembolizações. Então tudo isso precisa ser conversado com o paciente. Mas o que eu vou falar hoje para vocês é sobre o tratamento do CHC avançado. Eu não sabia que Carlos Augusto viria, então poderia ter trazido um caso cirúrgico, mas eu tenho certeza absoluta que os 2 primeiros casos seus ele operaria. Quando ele olhou ali, ele vai dizer que vai operar. São casos interessantes, mas que gera uma discussão realmente. Eu não operaria não, mas ele operaria. Tenho certeza disso, né? Bom, aqui meu conflito de interesse com a Baia. Vamos começar com casos. Eu queria que a coisa fosse um pouquinho interativa, para a gente ir conversando e ver a opinião de cada um. Obviamente, eu sei dos casos, então o fato de você pensar diferente não significa que está errado. É mais para a gente discutir mesmo. São casos de tratamento de paciente com tumor avançado, mas tem vários detalhezinhos de diagnóstico, de estadiamento que a gente pode abordar. Então, é um paciente de 75 anos, masculino, casado. A gente já vai, quando nós hepatologistas pegamos o paciente, antes de ver o tumor, eu já tenho que começar a pensar, o que é que eu posso fazer com esse paciente? 75 anos já não vai para transplante, mas pode ir para uma cirurgia, mas pode fazer as outras terapias. É cirrótico por vírus C,
diabético. Diabético é uma tragédia para a gente, né? Porque a gente tem visto muito paciente com carcinoma hepatocelular, com NASH, e às vezes até sem cirrose. Teve um câncer de próstata, um DPOC e angina estável. Já não dá para procedimento cirúrgico. É um paciente de alto risco. Extabasista e tinha uma cirrose Child A compensada. A gente já vai pensando na possibilidade de tratamento. Se ele é um paciente Child C, acabou aqui. Não há necessidade de você se aprofundar para saber se é um carcinoma hepatocelular, fazer rastreamento, como ele foi colocado. Ele já é um Child C. Se ele não for para transplante, não tem outra terapia. Acabou aqui. Não tem que estar indo para frente, fazendo tomografia, ressonância. Não vai melhorar o prognóstico dele. É um paciente Child A, nunca tratou a hepatite C. Hoje, quem não lida com a hepatite C, nós tratamos esses pacientes com drogas altamente eficazes. E hoje nós temos cura de praticamente todos os pacientes com hepatite C. Aumento da alfa-feto com imagem com um tumor no segmento 8 de 5 centímetros capsulado, sem complicações da cirrose e paciente compensado. Aí vem uma tomografia, uma ressonância mostrando um tumor que capta na fase arterial e lava. Foi submetido à endoscopia sem varizes de esôfago, com varizes de esôfago. Então, confirma que é um indivíduo que tem cirrose e que tem hipertensão portal, que a gente sabe que é um fator de mau prognóstico para a cirurgia. A gente evita fazer cirurgia em pacientes com hipertensão portal. A depender, logicamente, do caso. Aquele caso seu que estava lá central com hipertensão portal, não tem cirurgia. Mas se for superficial no lobo esquerdo ou no lobo direito, segmento 6, o clínico faz. Não precisa do Dr. Carlos Augusto fazer, o clínico faz. Então é diferente. Então tem que analisar caso a caso. Função hepática preservada. E vem um resumo do caso. É um CHC? O que é que vocês acham? E aqui foi colocado o Lihades, que eu tenho minha ressalva sobre o Lihades. O que é que vocês acham? Isso aqui é um CHC ou não é um CHC? Opinião. A doutora Juliana pode começar, porque ela é expert em carcinoma hepatocelular. Qual é o Lihades? A questão do Lihades, eu acho que o Lihades é muito importante para padronizar. Você tem um serviço de radiologia que todo mundo fala a mesma língua, é bom, isso é excelente. Qual é o problema do Lihades para o carcinoma hepatocelular? Só dando um exemplo, Lihades 2, 25% é carcinoma hepatocelular. Lihades 4, 98% é carcinoma hepatocelular. E o Lihades diz, olha, você tem 50% de chances de ser. Não lhe define terapia. Você que está recebendo o paciente, olha, é um Lihades 3, sim. E o que é que eu vou fazer? É ou não é? Eu vou tratar ou não vou tratar? Então, essa é a ressalva atual para o Lihades. Que ele não lhe define a terapia que você vai fazer. O Lihades 5 não tem dúvida. Ele é um carcinoma hepatocelular. Mas o Lihades 4, provavelmente 98% é. Então, é um carcinoma hepatocelular. Então, hoje, nós, hepatologistas e a comunidade da europeia e americana não consideram o Lihades ainda. Então, o que a gente considera é captou precoce e lavou. Tanto faz que seja na fase portal ou na fase de equilíbrio, não tem problema. Captou e lavou. Se for um nódulo maior que 1 centímetro em cirrótico, porque se não for cirrótico, não entra nessa característica, ele é um carcinoma hepatocelular. Então, aqui, nós podemos dizer que esse indivíduo tem um carcinoma hepatocelular. Cirrótico, vírus C, com captação, nódulo maior que 1 centímetro, captou e lavou. E aqui só para ver os exemplos. Captou e lavou com cápsula. Captou e lavou. Captou e lavou. Tudo carcinoma hepatocelular. É cirrótico? É carcinoma hepatocelular. Ok? Voltando ao nosso paciente. Então, nós temos um carcinoma hepatocelular. Aí nós vamos ver a função hepática. É um senhor de 75 anos que não vai para transplante. Eu quero ver como é que está a função hepática dele. É uma função hepática que tem uma bilirrubina normal, albumina normal e INR normal. É um Child A. É um paciente assintomático. E é um paciente foi investigado. Se discute fazer cintilografia óssea ou não, mas cintilografia óssea excluiu metástase para osso
não tinha suprarrenal e pulmão foi normal. Eu estou dizendo que foi. Então, como que nós tratamos esse paciente? Ele é classificado como BCLC-B intermediário. Então, esse paciente vocês tratariam como? Você não vale. Fernando? Com cirurgia? Nessa localização? Com função hepática preservada, com varizes de esôfago? Nos critérios, não. Então, não dá para ir para a cirurgia. E, além do mais, ele tem 75 anos, com angina, diabético, descompensado e DPOC. Então, não vai para a cirurgia. Vai para a ablação, ele é um tumor maior do que 3 centímetros, que seria o ideal. Vai para quimioembolização. É um paciente típico de quimioembolização. Então, é um tumor intermediário, é um tumor típico que o Ives já falou aqui. Então, nós temos o BCLC, que todo mundo conhece, eu não vou entrar em detalhe, e nós caímos numa situação do paciente ir para quimioembolização. Foi submetido à quimioembolização, e no controle pós-quimioembolização, primeira quimioembolização, aí já vem uma dúvida. Após quantas quimioembolizações você deve fazer o controle? Logo após a primeira, ou a gente faz 2 e repete, e faz a avaliação. Então, a conduta, a sugestão é que você faça duas quimioembolizações para fazer um controle 1 mês depois. Não adianta fazer antes de 1 mês, porque você tem um edema e pode falsear uma captação de contraste que não é real. Mas esse paciente foi submetido a uma ressonância após a primeira quimioembolização. E se observou que houve necrose, mas não tanto. Não tanto. O que é que vocês fariam a partir dessa quimioembolização? Você diria que é um paciente que não respondeu à quimioembolização? Você repetiria a quimioembolização? Ou entrava logo com regorafenib? Ou sorafenib? Ou nada? Ou radioablação? Ou cirurgia? Então, é um paciente que merece uma segunda quimioembolização. Por quê? O tratamento foi eficaz, mas não o suficiente. Então, foi feita uma nova quimioembolização, uma segunda quimioembolização, e nessa segunda quimioembolização, você vê que houve, 1 mês depois, uma ressonância mostrando uma necrose completa. Inclusive com formação de gás dentro da lesão, que às vezes isso não é infecção, mas pode virar um abscesso. Então, respondeu super bem após a segunda quimioembolização. E como é que nós seguimos esses casos? Nós seguimos a nossa rotina. Não existe um padrão, mas a nossa rotina de 3 em 3 meses com um ultrassom e a cada 6 meses com uma tomografia ou uma ressonância. Se você usa lipiodol, não fazer tomografia, porque a tomografia vai captar o lipiodol e você não vai saber se aquele branco é do lipiodol ou se é do contraste. Então, não presta para fazer controle. A não ser que você use o DCBITS, né, que são micropartículas, você pode usar até a tomografia. Mas com lipiodol, não. Então, uma resposta completa. 10 meses depois, uma nova ressonância mostra a lesão necrosada, mas apareceu uma nova lesão e lesões na periferia do tumor que foi feita a quimioembolização. Aí vem a pergunta: o que fazer com esse paciente agora? Ele progrediu? Não progrediu? Está estável? É lesão nova? Vamos fazer quimioembolização? Vamos passar para o tratamento sistêmico? Essa é uma dúvida que a gente tem frequente. O que é que vocês fariam? Aqui eu não vou falar não. Eu queria saber a opinião de vocês, porque isso aqui é duvidoso. O que é que você faria, Caio? Radioterapia? É isso. Ives. Dessa. Talvez alguma terapia ablativa naquela pequena e terapia ablativa mais terapia sistêmica, associação. Alguém tem mais alguma opinião?
tem um oncologista. Sorafenib, Regorafenib, Nivolumab. A Rosana está dizendo, o que é isso? Então é o seguinte, aqui é muito importante saber qual é o tipo de progressão. O tipo de progressão. Então, isso aqui não foi falha terapêutica. Apareceu uma lesão em outro lugar. Aqui é discutível se tem falha terapêutica, sendo que o paciente tem 10 meses de evolução. Ou seja, eu tive uma terapia altamente eficaz no início. Eu não estou dizendo que ela não é eficaz. Apareceram novas lesões. Então é importante ter essa noção. E o paciente como é que está? Não tem que pensar só na imagem. O paciente está compensado? Não está com ascite? A bilirrubina subiu? Porque senão eu não vou poder fazer quimioembolização. Então não é só a imagem. Eu tenho que ver como que está a condição clínica do paciente. Nesse paciente foi-se considerado que isso aqui não era falha terapêutica e foi indicado nova quimioembolização. Foi feita nova quimioembolização, aqui é só para ilustrar, tá? Aí você já viu que aqui já foi feita uma quimioembolização mais proximal. Isso começa a dificultar o trabalho do radiologista, porque na próxima ele não vai conseguir mais fazer, né? E foi feito uma ressonância após a terceira quimioembolização. Lesão viável, continua lesão viável, e com bastante efeito colateral na terceira quimioembolização. É o que eu estava falando. Qual é a condição clínica do paciente? Agora ele piorou. Hiporexia, astenia, febre, dor abdominal, queda do estado geral, alterou a performance status, que era 0, passou para 1, e as lesões continuam aí. Então, nesse momento, eu digo, a minha quimioembolização não dá mais para eu fazer. Continua sendo um BCLC-B, mas a minha quimioembolização não vai mais fazer efeito para esse paciente. É o momento de eu passar para o segundo tratamento. Não é segunda linha, segundo tratamento, que é o tratamento sistêmico com sorafenib. A alfa-feto subiu, a bilirrubina subiu, a albumina caiu, o INR 70% de tempo de protrombina, continua BCLC-B, mas já não é um trial de A5 pontos, o performance status subiu, qual a conduta? Não dá para manter em quimioembolização. É um paciente que vai ser passado para o tratamento sistêmico. Então, esse paciente foi submetido ao tratamento com terapia sistêmica, com 800 miligramas dia, teve reação síndrome mão-pé, grau 3, e teve que se suspender o sorafenib. A gente maneja muito bem, a gente sempre entra com hidratante antes de entrar com sorafenib, urease 3% para o rosto e urease a 20% para mãos e pés, sempre, né? Evitasol. Foi reduzido, foi equacionado, a gente sempre entra com 800 miligramas e equaciona a dose, a gente não começa de dose baixa para subir, a gente começa a dose total e baixa se houver necessidade. Evolução estável em 6 meses e após 6 meses evoluiu com progressão tumoral e óbito com 32 meses após o diagnóstico. Sobreviveu 32 meses. Esse 32 meses é muito importante da gente avaliar. Porque quando a gente fala, eu fiz quimioembolização, meu paciente viveu um ano. Não foi bem indicado. 1 ano é muito pouco para o paciente que tem indicação de quimioembolização. E às vezes ele morre por insuficiência hepática, porque você indicou ele com a função hepática ruim. Tem um tumor de 5 centímetros, mas a função hepática é ruim, você mata o paciente. Então, a média de tratamento da quimioembolização, para dizer que foi bem, são 2 anos, 24 a 30 meses. Se você considerar 24 mais o sorafenib, vai dar mais ou menos isso. Quer dizer, a quimioembolização empurrou a vida para frente e o sorafenib um pouquinho mais. Ok? Então aqui não está dando para ver, eu não vou me deter não, mas é justamente isso que a gente faz. Fazer a quimioembolização, fazer o controle, se tem lesões novas, mudar de terapia. Dúvidas sobre esse caso? Alguém quer comentar alguma coisa? Juliana? Nada? Vamos para o seguinte. Caso 2, 60 anos de idade, masculino, branco, advogado. Ou seja, 60 anos. Opa, eu vou mandar para Carlos Augusto para ele
Operar. Diabético de novo, tragédia. Hipertenso, ticoneoplasia de língua, não é etilista, e performance status 0 e uma dor abdominal e hipocondro direito em janeiro de 2007. Exames, diabetes um pouquinho descompensado, um CEA de 5,2, marcadores virais negativo, alfa-feto normal, e foi-se para um exame de imagem. Ultrassom, uma lesão heterogênea de 10 centímetros no fígado, uma ressonância mostrando uma lesão com realce arterial, mas persistindo com captação nas fases tardias. E a lesão pegava o segmento 5-6, uma lesão grande, de 13 centímetros. A questão é um carcinoma hepatocelular ou não é? O paciente só é diabético. O paciente não tem sinal nenhum de doença hepática crônica. Parênquima hepático sem aspecto de hepatopatia crônica. Eu não posso fazer diagnóstico desse paciente com exame de imagem. Não posso. Eu preciso submetê-lo a uma biópsia hepática. Certo? Além do mais, é uma tomografia aqui muito... né? A qualidade do exame não é boa. Isso é muito importante. Às vezes você não tem... É um tumor que não capta. Não capta porque não fez a fase arterial. Porque ele devia ter captado e lavou. Então isso é muito importante. Você confiar no seu radiologista e discutir com ele. Então, é uma lesão grande em paciente aparentemente não cirrótico e que tem uma lesão que capta contraste, mas não lava. O que é que vocês fariam? Já foi dito, biópsia. E aí faria biópsia como? Espera aí, não é aqui não. Aqui, estou aqui ainda. Faria biópsia como? Por videolaparoscopia ou percutânea? Tem uma vez que eu respondi a Carlos Augusto no congresso, ele disse que faria por videolaparoscopia, eu disse que não faria por videolaparoscopia, que faria por percutânea. Lembra disso? Qual é a sua opinião? Um paciente como esse aí. Como é? Tumor subcapsular, eu não indico a biópsia percutânea. Tem que observar essa cirurgia. Quando você perfura a cápsula, o tumor está logo ali próximo, vai extravasar células tumorais para a cavidade, você vai mudar o estadiamento da doença. Se você tiver um bom exame radiológico, faria talvez uma ressonância com o tumor-visto, talvez daria uma luz melhor para esse tipo na captação. Mas se tem indicação, se é um tumor grande, com indicação cirúrgica, talvez a biópsia não fosse necessário. Você pode, na biópsia, você mudar o estadiamento do tumor. Quando eu subcapsular, eu prefiro fazer por vídeo, que eu estou fazendo lá e estou aspirando qualquer resíduo que sai lá, estou cauterizando, estou fazendo tampão ali para não derramar material na cavidade. Aí tem três coisas importantes que você falou. Primeiro, em relação a biópsias em tumores subcapsulares. Tem total razão em relação a colocar agulha. E esse é um dos grandes erros de quem faz biópsia de tumores superficiais. Não, está fácil. Está fácil, sangra. Então, sempre que você for fazer biópsia de lesão hepática, passar por dentro do fígado. Primeiro. É teórico, serve como um tampão e você evita sangramento. Um tumor altamente vascularizado, você não deve biopsiar diretamente nele. Esse é um dos grandes erros. Mas se dá perfeitamente para fazer por via percutânea, sem precisar submeter o indivíduo a um... O segundo ponto é em relação ao Primovist. Não é o tema da aula, mas eu acho que é importante a gente discutir a questão do Primovist. O Primovist é um contraste hepatoespecífico. 50% sai pela via biliar, 50% sai pelo rim. E esse 50% sai pela via biliar precisa de uma célula hepática funcionante.
funcionante. Então, se for uma hiperplasia nodular focal, ele vai ficar branco, porque hiperplasia nodular focal tem célula hepática funcionante. Se for um adenoma, vai ficar escuro, porque adenoma tem célula hepática normal, mas não é funcionante, não tem via biliar. Se for metástase, vai ficar escuro. Se for um carcinoma hepatocelular, vai ficar escuro. Então, a gente precisa saber se, num caso desse, o Primovist iria ser de ajuda. Eu acredito que não, porque a hipótese aqui não é de um tumor maligno, é de um tumor benigno. Não é homem, uma lesão que capta, uma lesão estranha. Então, o Primovist seria para a gente diferenciar entre uma hiperplasia nodular focal ou de uma outra lesão, normalmente um adenoma. Eu não usaria o Primovist de cara para um paciente como esse. Isso. Uma ressonância normal. Você tem uma tomografia ruim, fazer uma ressonância bem feita. Não, essa é a ressonância, essa é a tomografia, né? Então foram feitas duas técnicas de imagem. Então o Primovist tem suas indicações precisas e tem radiologista que até não gosta do Primovist para ver a fase vascular. Mas isso é muito discutível. E a outra questão que você falou de operar direto. Primeiro se a gente tem uma suspeita que o indivíduo tenha uma doença hepática crônica, eu preciso saber. Aqui, normalmente, eu faço a biópsia do fígado também, para a gente saber o que é que tem. O que é que tem no fígado? Porque eu vou operar um tumor grande, que o tamanho do tumor não é limite, porque tem gente que acha, critério de Milão. Critério de Milão é para transplante. O cirurgião, se tiver uma lesão de 10 centímetros, grande como essa, e tiver um fígado normal, tira. Tem que ver o que é que vai ficar. Então, uma biópsia do fígado não tumoral é muito importante. Mas foi feita a biópsia por via videolaparoscópica e foi feito o diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Então, é um tumor, agora aqui não está descrito se o indivíduo tinha ou não tinha cirrose. Mas, na avaliação, foi submetido a uma endoscopia que não mostra varizes de esôfago, tá? Significando que realmente o paciente não tinha uma doença hepática, pelo menos importante. E foi feito um PET-CT, que é outra discussão. A utilização de PET-CT para carcinoma hepatocelular, nós também não utilizamos. Mas foi feito nesse paciente e foi visto que ele tinha uma lesão na costela e uma aqui embaixo. Essa costela foi biopsiada e veio metástase de carcinoma hepatocelular. Então, ele passa de um tipo tumoral, de uma classificação precoce, para um tumor já avançado. Então, o que vocês fariam num paciente como esse? 60 anos, BCLCC, metastático, com assintomático e Child-A. Paciente muito bom. Quimioembolização? Sorafenib. Olha aí. Ou é sorafenib mesmo. Bom, foi iniciado sorafenib, 800 miligramas, em março de 2017. E a evolução, 2 meses depois, boa tolerância, sem necessidade de redução de dose, e uma ressonância que foi feita 2 meses depois. Como fazer a avaliação do uso do sorafenib? Essa é outra questão. O que se sugere é que se faça a cada 3 meses com tomografia de tórax e abdômen. Tórax e abdômen. Por quê? Para a gente avaliar a progressão tumoral, para saber se apresenta lesões novas no pulmão. Porque se tiver, é a aparição de lesões novas no pulmão, ou seja, o sorafenib já não fez o efeito. Você tem que passar para a segunda linha. Então, o problema é a gente conseguir viabilizar isso no SUS. Fazer de 3 em 3 meses uma tomografia tóraco-abdominal. Então, foi feita uma ressonância 2 meses depois, mostrando um tumor considerado estável. Mês 11, ou seja, 6 meses, 7 meses 8 meses de tratamento, boa tolerância, sem necessidade de redução de dose, mantido o sorafenib por 800. E aí veio uma nova ressonância mostrando uma evolução
inclusive com meta em peritônio. Evoluiu ou não evoluiu? Aí o oncologista poderia ajudar. É uma lesão que evoluiu, vamos parar o sorafenib, vamos iniciar outro medicamento, existe tratamento de segunda linha. Oncologistas. Então, é uma lesão que progrediu, passa para a segunda linha. Qual é a segunda linha hoje reconhecidamente eficaz? Regorafenib. Então, paciente de 61 anos, BCLCC, olha a importância. Performance status 0, child A, com progressão a sorafenib. Ele tolerou o sorafenib. Então, com boa tolerância. Qual é o tratamento de segunda linha? Regorafenib. Aqui é importante quando eu pergunto para vocês qual foi o tipo de evolução do tumor. Então aqui vocês podem ver o seguinte. Existem vários tipos de progressão. Ou é a lesão, uma nova lesão intrahepática, ou é o crescimento de uma lesão pré-existente, ou é o crescimento de uma lesão extrahepática, ou é uma aparição de nova lesão extrahepática. E isso tem relação com a sobrevida. Isso é importante até para você selecionar os pacientes para mandar para estudos clínicos. Porque é diferente você ter uma metástase no pulmão do que você ter um nódulo adicional no fígado. Então, a sobrevida do paciente é melhor. E isso deixa bem claro nesse slide, até para se dividir o paciente em C1 e C2, BCL-C1 e 2. É o C1, a progressão intrahepática, seja uma nova lesão ou crescimento de uma pré-existente, e a C2, uma nova lesão ou aparição de invasão vascular ou de uma nova lesão extrahepática. A sobrevida é diferente entre esses dois grupos. E o que fazer nos pacientes que progridem para sorafenib? Manter, passar para a segunda linha ou mandar para estudos clínicos? Então, algumas coisas são interessantes. A evolução de sorafenib para regorafenib, que é a segunda linha, não importa o tamanho do tumor. O performance status não pode ser maior do que 2. E o mais importante que eu falei no início, que é como é que está a função hepática. Se o indivíduo tem uma função hepática ruim, não é um bom candidato à terapia sistêmica nem à segunda linha. Então, quais são os critérios de elegibilidade para o regorafenib? Pacientes estádio B ou C, que não possam ser submetidos à ressecção, ablação ou quimioembolização, que tenha progressão radiológica documentada, que tenha tolerância ao uso do sorafenib. Se ele não tolerou o sorafenib, não adianta você dar regorafenib porque não está tolerando o sorafenib. Não existe essa indicação. A indicação é progressão no paciente que tolerou o primeiro tratamento. Um bom performance status e uma boa função hepática. Isso eu bato sempre na tecla, porque às vezes o oncologista que não tem experiência, que normalmente não tem com doença hepática, pode dar o medicamento e o paciente falece por insuficiência hepática, e não pela progressão do tumor. E aí tem o estudo RESORCE, que é o estudo pivotal de fase 3, é um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, placebo controlado, e o uso de regorafenib em pacientes que progrediram a sorafenib. Quase 400 pacientes no braço regorafenib, foi 2:1, e se mirava principalmente a sobrevida geral. E quais são os pacientes? Voltando a falar, insistindo. Isso nós já conversamos antes, mas a tolerabilidade ao sorafenib prévio, que significa o quê? Usou sorafenib por mais de 20 dias dos últimos 28, com a dose maior ou igual a 400 miligramas, que é a metade da dose preconizada. E função hepática preservada. Então, se eu não tiver função hepática preservada, não vá para a segunda linha, que você vai ter decepção. Aqui só para mostrar, isso você já conhece, que a sobrevida é melhor do regorafenib, passou de 7,8 para 10,6 meses. Independente, após estratificação de vários fatores, nenhum se mostrou, quer dizer, independente do fator, o regorafenib é melhor do que o placebo.
E aqui só para exemplificar também que o tipo de progressão, seja ela lesão, progressão intrahepática, extrahepática, aumento de lesão, aparição de lesão nova, também o regorafenib foi melhor em todos os subgrupos. A sobrevida livre de progressão também é melhor para o regorafenib. E a resposta objetiva se alcançou em 11% versus 4%. E o controle da doença, que é o mais importante, 65% dos pacientes se obteve em 65% o controle da doença. Efeitos colaterais. Os oncologistas têm mais experiência do que a gente, porque usa mais em doença neoplasia do intestino, mas são as mesmas, muito parecido com o sorafenib. Diarreia, fadiga, que dá mais do que o sorafenib, e reação mão-pé. E isso é um dado importante, reação mão-pé, porque a gente sabe que para o sorafenib, a reação mão-pé tem relação com a sobrevida. Então, os pacientes que usam sorafenib, que têm reação mão-pé, calo nas mãos, nos pés, ele tem uma sobrevida geral maior do que os que não tiveram reação, e o tempo de progressão também é maior quando considerado aqueles que não tiveram a reação. Isso também foi visto aqui no Brasil, mostrando que a sobrevida dos pacientes com síndrome de mão-pé foi maior do que os sem síndrome, mostrando que a aparição de síndrome de mão-pé é interessante para o paciente. Apesar de não ter um estudo visando ver a relação da síndrome de mão-pé, mas para o regorafenib, numa avaliação retrospectiva do estudo RESOS, você vê que também parece que a presença de síndrome de mão-pé melhora a sobrevida dos pacientes. Então, é torcer que os pacientes tenham, né? Que isso tem relação até para você dizer para o paciente, olha, vá bem que o remédio está surtindo efeito. Conclusão do estudo RESOS. Atingiu o endpoint, que foi melhora da sobrevida, mas não só a melhora da sobrevida, mas a sobrevida livre de progressão e o tempo de progressão da doença. Houve uma redução de morte em 37%, e o benefício na sobrevida em todos os subgrupos, não existe subgrupo que diz assim, esse aqui não presta, não. Todos os subgrupos tiveram benefício, e os eventos adversos foram geralmente gerenciáveis e consistentes com o perfil de segurança da droga. Bom, eu tenho mais um caso, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque ainda tem mais uma palestra, e a gente discute depois. Alguma pergunta desses casos? Não. A gente vai deixar para depois, né, para a gente discutir. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou tentar botar um pouquinho mais de tempero nessa discussão aí, porque eu me senti meio excluído das opções de tratamento aqui. Mas como dizem por aí que os exaltados, não, os humilhados serão exaltados, né? Então, vamos tentar, tá bom? Os últimos serão os primeiros. Bom, vou falar um pouquinho sobre as novas aplicações de radioterapia nos tumores do aparelho digestivo, mas vamos focar em hepatocarcinoma, que é o tema, né, de hoje, tema da noite. Então, a gente sabe que 30% a 40% dos tumores dos hepatocarcinomas são elegíveis para ressecção transplante, ou seja, sua maioria são tratados de forma excludente da cirurgia, e ele é um tumor radiosensível, né? Ele é um tumor que responde bem à radioterapia. E justamente nesse cenário complexo e difícil sobre o que fazer com as lesões não ressecáveis, é que vai entrar uma modalidade mais ou menos nova de radioterapia, que é a SBRT, né? Que vem dessa sigla Stereotactic Bioradiation Therapy. Nada mais é do que uma aplicação de radioterapia com altas doses, né? Um tratamento com altas doses em poucas aplicações, com grande precisão, para acertar o alvo e tentar destruí-lo completamente. Administrar uma dose ablativa de radioterapia. Para isso é importante você ter uma perfeita imobilização do paciente, maior precisão no posicionamento e reprodução da área que você vai irradiar, controle da movimentação e localização do alvo. O fígado é um órgão móvel, ele se move com a respiração. Então, se você tem um tumor hepático, você vai ter um tumor móvel. Técnicas de planejamento que entreguem a radiação
com rapidez e eficiência e poupando os órgãos vizinhos, lembrando que essas doses serão elevadas. Então, isso é o que permite a SBRT, né? A administração de altas doses no tumor, com um aumento muito grande da resposta em termos de morte celular e diminuição da toxicidade, uma vez que se concentra bastante a dose na lesão e diminui a dose na periferia e nos tecidos vizinhos. Vocês não vão encontrar SBRT em nenhum guideline de tratamento de carcinoma hepatocelular, porque os trabalhos que existem sobre SBRT, na maioria das vezes, no momento, são trabalhos fase 1 e fase 2, então não atingem o nível de evidência necessário para entrar em guidelines. É uma coisa mais ou menos recente. Mas ainda assim, sua utilização vem crescendo muito no mundo, já temos alguns trabalhos fase 3 em andamento. Mesmo esses fase 1 e fase 2 tiveram resultados tão promissores que o pessoal começa a usar sim. É lógico que, no início, o pessoal começou a usar nos casos em que não se sabia o que fazer, não se tem mais o que fazer, mas você tem uma lesão lá localizada que não se presta mais a quimioembolização, não dá para fazer radioablação, não dá para fazer, o que é que vai fazer? Não, chama o cara da radioterapia lá, vê se ele faz alguma coisa aqui. Foi nesse cenário que nasceu o SBRT de fígado. Então, se a gente observar, a maioria dos trabalhos são séries retrospectivas, tá, de uma única instituição, mas que a gente começa a ver um controle local girando em torno de 90%, 100%, em um ano, em 2 anos cai um pouco mais, vai para 66%, 70%. Um grau de toxicidade baixo, né? As toxicidades altas ocorrem em muito poucos pacientes, lembrando que geralmente são pacientes que já apresentam um quadro clínico deteriorado e já foi aquele que muitas vezes já fez várias terapias, não tem mais a performance e o estado que a gente tem em pacientes mais rígidos, né, para os primeiros tratamentos. Mesmo assim, a gente tem análise de trials mais recentes, como essa aqui, que analisou 5 trials, 431 pacientes, e encontrou um controle local de 86% em 3 anos. É um número bem razoável, bem interessante. As indicações, né, elas variam muito. Como eu falei, você pode usar, se a gente for analisar direitinho todos os trials, nós vamos ver que você pode usar radioterapia e SBRT em todos os estadiamentos do câncer de fígado. Não só como uma terapia inicial, mas como uma terapia combinada com as outras, certo? Uma questão multidisciplinar. Você tinha uma lesão grande, fez uma quimioembolização, ela reduziu, mas não dá mais para fazer outra coisa. A SBRT pode ter aí, sim, uma boa indicação. Aqueles 2 primeiros casos do Luiz, eu fiquei aqui me coçando na cadeira, porque seriam casos excelentes para a SBRT. E aquele caso da progressão, aquela lesãozinha pequena próxima do estômago, aquele não era boa, por conta de estar próximo ao estômago. Mas as outras lesõezinhas na periferia do tumor, aquelas sim, poderiam ser bem tratadas com SBRT. Então, o que a gente tem de literatura é que os tamanhos são variáveis, você pode tratar de 4 a 7 centímetros, tumores menores também, né? O número até 3 lesões, que fiquem longe dos intestinos e do estômago, porque como as doses são muito altas, você pode ter perfuração dessas vísceras pela radioterapia, e que reste pelo menos 700 ml de fígado sem câncer, sem doença. Você pode ter todos os estadiamentos, como eu falei já, a radioterapia pode participar, mesmo que seja com uma situação de paliação de dor. E você pode ter também pacientes com CHAD A, B, C. Você vai encontrar uma indicação para isso sim em todos esses casos. Lógico, sempre analisando, como o Alex falou, o paciente com todo o seu estágio, sua performance, mas você vai encontrar sim uma indicação. Uma possibilidade de fazer. Aqui é só para mostrar, eu sei que vocês não estão lendo nada, mas na verdade o que eu quero dizer, aqui está dizendo exatamente isso que eu disse, que você pode começar a fazer radioterapia para esses pacientes, seja como terapia única, ou até uma terapia combinada com as outras técnicas de tratamento.
Tem trabalho já comparando radiofrequência e SBRT, né? São trabalhos também análise de séries retrospectivas, e a minha intenção em colocar esses lados foi que o Rafael me provocou um dia desse mandando um trabalho que a radiofrequência mostrava resultado superior ao SBRT, né? Então, um trabalho recente. E aí eu dei uma olhada na literatura e a maioria dos trabalhos falam que a radioterapia, a SBRT, tem sim um resultado melhor, principalmente se os tumores são maiores que 2 centímetros. E a radiofrequência acaba tendo até um grau de toxicidade maior do que a SBRT. Então dá para a gente discutir bastante aqui os casos. E qual a localização boa para se fazer SBRT? Que caso vai ser interessante você pensar em fazer SBRT? Como eu já falei, todos os casos que estão longe das vísceras ocas, tá? Essa marcação pontilhada representa vísceras ocas. Tudo que está aqui marcado com essas linhas são bons casos para fazer SBRT. E o que está dentro também, inclusive próximo a hilo e a veia cava. Está aqui o exemplo. Inclusive quando você tem trombose de veia cava, invasão da veia cava. A gente tem um tumor aqui que mostra a trombose, está aqui o trombo obterando na veia cava. Esse é um bom caso para se fazer SBRT. Você tem uma boa resposta desses casos pacientes. Não é uma contraindicação para SBRT. Aqui você tem um caso no hilo também. Também um caso bom para SBRT, a via biliar, a presença da via biliar não é uma contraindicação para a realização de SBRT. Está aqui mostrando só a distribuição de dose. Olha esse caso aqui, uma lesão superficial, coladinha aqui no átrio esquerdo. Que forma você poderia fazer para tratar esse paciente aqui? Né? Difícil você fazer radiofrequência aqui? Impossível, né? Então, SBRT aqui funcionaria muito bem. Estou vendendo o peixe direitinho, né? Então, assim, quando eu falei de como você deve tratar esse paciente, eu estava falando justamente do planejamento. Então, você vai tentar deixar essa paciente o mais imobilizada possível? Antigamente, sim. Hoje os trabalhos mostram que você não precisa fazer isso, o resultado é o mesmo. Na verdade, o que você deve fazer é deixar essa paciente o mais confortável possível, mas em uma condição que você consiga reproduzir a mesma posição que ela estava quando fez a tomografia de planejamento. Então, há uma grande variação nesses aparatos de imobilização. Isso aqui é um compressor abdominal. Isso aqui é uma tentativa de você diminuir a expansão e retração do diafragma durante a respiração para diminuir a movimentação do fígado. Você pode treinar o paciente para respirar mais com o tórax. Engraçado isso, né? Mas é verdade. A gente respira com o abdômen e com o tórax. Se você respirar mais com o tórax, você diminui a movimentação hepática. Os homens respiram mais com o tórax, as mulheres com o abdômen. Você pode usar simplesmente artefatos assim, que deixam o paciente bem mais livre, apenas numa posição que você tem uma boa exposição aqui da parte do andar superior do abdômen e está o fígado. Alguns serviços utilizam colchões inteiros a vácuo, para o paciente ficar extremamente imóvel, ainda jogam por cima um lençol plástico, fazem um vácuo, o paciente fica parecendo que está embrulhado. Quem tem claustrofobia é horrível. Então, hoje a gente tem, na literatura médica, os trabalhos que mostram que tanto faz você imobilizar demais ou deixar o paciente mais à vontade. Você vai conseguir tratar muito bem, sim, se você tiver os aparatos tecnológicos necessários para isso. Então, falando do planejamento, você posicionou o paciente, deixou ele na posição confortável, mais imóvel, e você faz os seus exames, né, para aquisição de imagem e, a partir daí, fazer suas reconstruções. Então, você pode fazer tomografia 4D, você pode fazer 3 tomografias, 4 tomografias com respiração livre, uma inspirada, uma expirada. Você vai ver o que é melhor para o seu serviço e para o seu paciente. Tá? Fez a tomografia, identificou a lesão, você vai desenhar o corpo em todas as imagens da tomografia,
o fígado, a lesão e os órgãos vizinhos todos. Então aqui você tem uma reconstrução 3D do corpo, outra imagem da lesão. Se você quiser fazer outros exames para fazer fusão de imagem, você pode fazer para facilitar o delineamento. Às vezes você não consegue ver bem a lesão, é uma lesão difícil às vezes de visualizar nos exames de imagem. Você pode fazer fusão de imagem com ressonância, pode fazer com PET, às vezes capta, às vezes não. Você pode tentar melhorar o seu delineamento, a sua identificação da lesão de todas as maneiras possíveis. E aí você delineou o que você quer irradiar, deu uma margenzinha de segurança baseada na movimentação, você pode partir por tratamento. Lembrando que isso aqui que a gente quer evitar de irradiar, né? Não tem por que irradiar o rim, o paciente vai precisar do rim dele. Tem aqui os órgãos ocos, né? Estômago, alças intestinais, odeno. Então, você tem que trabalhar nessa região que você vai irradiar e poupar esses outros órgãos. Esse é o desafio. Para fazer isso, tecnologia. Então, você faz as entradas de campo de radiação, várias diferentes. Você pode usar arcos, se você tiver VMET, MRT. Você pode usar as técnicas de radioterapia que você tiver disponível no seu serviço, desde que elas sejam avançadas, que permitam fazer essa concentração da dose na lesão e a diminuição rápida dessa dose nas estruturas vizinhas. E aqui só para ilustrar a concentração de dose no tumor. A dose vermelha é a dose mais alta, bem quente. A dose de prescrição ela vai ficar restrita a essa região e a partir daí ela vai diminuindo a dose. Ah, aqui não tem dose? Tem dose sim, apenas é dose baixa, tá? Dose que não vai causar nenhuma lesão no paciente. Lógico que existem parâmetros de análise de quanto você está dando no fígado, no volume do fígado, relacionando a dose na parede torácica, nos órgãos vizinhos, para você não causar efeitos deletérios. Não entrei em detalhe porque é algo muito específico, muito técnico. E a ideia era mais apresentar. Então aqui as doses variam bastante, mas a gente tem aqui uma sugestão de dose que também é usada para fazer esse BRT do pulmão. Então para lesões pequenas, doses mais altas, pequenas e longe dos órgãos de risco, né, doses mais altas. Lesões em contato com a parede torácica, algo mais intermediário. E se a lesão é próxima ao hilo do odemo, você pode diminuir um pouquinho mais, mas mantém ainda o efeito ablativo. E aí você vai para o tratamento, né? O posicionamento, imobilização e controle da respiração são aqueles aspectos importantes que eu já falei para vocês. E aqui algo extremamente importante para quem quer fazer esse tipo de tratamento. É você ter o sistema de imagem on-board no seu controle, no seu console da máquina de radioterapia. Esse equipamento ele vai lhe permitir não só adquirir imagens em KV, ou seja, em raio-x, padrão de uma radiografia de tórax normal, como você vai conseguir fazer um Cone-Beam CT, que isso aqui é uma mini tomografia ou uma tomografia feita para você justamente na hora de tratar, checar se o seu alvo está ali onde você está localizando o seu raio, a sua radioterapia, a sua radiação. Isso é condição sine qua non para você fazer esses tratamentos. Então, esse aqui é igual ao nosso acelerador linear. A gente tem aqui o gantry por onde sai a radiação. Isso aqui é uma tela detectora de radiação que vai gerar imagens. Eu tenho aqui um gerador de raio-x e outra placa detectora que vai captar a radiação emitida por esse gerador e vai me gerar uma imagem eletrônica. Aqui é KV e aqui é MV. MV é milhões de eletronvolts. Então, se eu uso KV, eu vou poder fazer uma imagem com o KV, né, com o raio-x, comparar com a imagem que a tomografia, a reconstrução da tomografia que eu fiz
vai me fazer. E aí eu vejo se a localização da lesão está batendo direitinho com as estruturas que eu estou aqui sobrepondo as imagens do exame de planejamento e o momento da hora do tratamento. Se não tiver, eu tenho como ajustar e fazer coincidir. E aí ter certeza que eu vou irradiar o lugar certo. Tá? Aqui também uma visão anterior, né? Eu posso usar as costelas, posso usar a curvatura do fígado, vértebras. Aí você fala, mas você não está vendo respirar. Mas na hora que eu desenhei isso aqui, eu já incluí a movimentação do fígado no processo. E aí eu vou fazer também o conibim. O conibim a gente vai ter essa máquina girando, isso aqui emitindo a radiação, a placa detectora absorvendo para a gente ter a aquisição da imagem. Então, vai girando, emitindo raio-x, detectando e produzindo a imagem. Aqui, ó, o gerador emitindo a radiação, detector apresentar, atravessando aqui o paciente, tem aqui um alvo no meio, e eu vou ter a geração dessa imagem no conibim, tá? Aqui não foi um conibim total, foi parcial, a gente foca na área de interesse, então está aqui o fígado, a lesão, e eu checo se essa imagem, essa localização vai bater direitinho com essa daqui. Bateu, eu tenho certeza que está no local certo, eu posso tratar. Tá? Está aqui o conibim feito, ó, comparando com a imagem da tomografia com a do conibinho. Existem várias formas de você verificar esse match, essa combinação. E aí para tratar. E a resposta? Só para mostrar como é. A resposta ela é progressiva. Você não pode ter muita pressa para fazer a avaliação. Né? Então a gente tem aqui a imagem basal do quando foi dado o diagnóstico. Está aqui a lesão. Foi o planejamento feito com um volume bem grande. 3 meses após a SBRT. 18 meses. 36 meses. Você vai acompanhando clinicamente através da dosagem das enzimas hepáticas, alfa-fetoproteína, e fazendo os exames de imagem conforme a avaliação normal que seria para um caso de hepatocarcinoma. Você pode usar esse BRT para o tratamento de metástases hepáticas também, tá? Principalmente de coloretais, né? As metástases coloretais apresentam um bom resultado. Você também pode usar para o tratamento dos tumores de pâncreas. Os tumores irressecáveis, você pode usar também esse BRT. Também, dependendo da fase, pode fazer pós-químio, pode fazer de forma primária. Os resultados estão se acumulando, são muito bons. Para concluir, então, o hepatocarcinoma é um tumor radiosensível. A radioterapia tem um papel em todos os estadiamentos, seja de curativo, controle ou paliativo. E a SBRT é indicada para os pacientes selecionados. Melhor em pacientes Charles-Purguiar, tumores menores que 8 centímetros, pode ser usado em casos de invasão vascular, mas aguardamos necessidades, aguardamos as novas evidências mais consistentes, para a gente colocar eles nos guidelines, né? E já tem, como eu falei, alguns trabalhos sendo feitos, um deles é o RTOG 1112, que está avaliando 2 grupos, um com sorafenib, é para tumores localmente avançados, lógico, e o outro SBRT com sorafenib sequencial. Muito obrigado. Vou passar para o Bruno se alguém tiver alguma pergunta. Bom, gente, queria agradecer a aula do Caio e vamos abrir um pouco para a discussão. Quem tiver alguma questão a respeito das 3 aulas, alguma dúvida, eu acho que fiquem à vontade para perguntar. Rodolfo. Eu queria fazer uma pergunta ao Caio. Eu queria saber o que foi que motivou a coceira dele naquele caso do Ives, porque é uma lesão de pedículo, é uma região que a ablação perde pedículo, às vezes tem um problema do esfriamento por conta do fluxo portal. Se
ele acharia mais factível fazer esse BRT do que a ablação e confrontar os dois aí para gerar polêmica. Não, na verdade não é a competição. Na verdade, fígado é como Ives e Alex falaram, tem que ser multidisciplinar, tem que todo mundo sentar, avaliar todos os aspectos, ver o que é mais factível e vai ser melhor para o paciente. Eu falei que eu me cocei ali porque é um bom caso para a radioterapia, é um caso que a SPRT é factível e provavelmente teria um bom resultado também pelo tamanho da lesão. A localização não é um fator limitante de forma nenhuma, como eu falei ali. Então, só que a gente não foi lembrado, eu me cocei. Eu acho o seguinte, existem os guidelines e os estudos para a gente ver o que quais são as terapias melhores. Então, hoje nós temos mais ou menos padronizado que tipo de terapia você deve fazer para cada tipo de tumor, a classificação tumoral. Eu sou muito entusiasta com metodologias novas, tem também a radioembolização, né, que eu acho que está mais à frente do que tem mais estudos, mas mesmo assim a gente não tem nenhum dado científico bem realizado, controlado, comparando grupos de pacientes, que diga que a radioterapia hoje ela é eficaz, e principalmente a gente usa os métodos radioterapêuticos em pacientes